Olá, eu sou Matheus Sartori e estou aqui hoje para falar com vocês desse livro com o título Política Cultural, uma construção coletiva, que eu lancei em 2020, na finalização de um processo de passagem na administração pública da cidade de Mogi das Cruzes, e ele trata um pouco dos aprendizados vividos na implementação do Plano Municipal de Cultura da cidade de Mogi. Mais especificamente, eu vou tratar de uma parte desse livro, mas de um programa extremamente importante nessa trajetória, chamado Diálogo Aberto, um programa fortalecido pelo Sistema Municipal de Cultura da cidade, e ele foi o ator, o agente principal para que a gente levantasse as demandas da cidade de Mogi das Cruzes e traduzisse esse anseio da sociedade civil, dos artistas, dos trabalhadores da cultura. Então, essas participações viraram ações, planos, metas desse Plano Municipal de Cultura aprovado em 2020 e vigente até 2030. Eu sou um homem branco, com cabelo um pouquinho arrepiado, estou vestido com roupas pretas, estou num ambiente que é um palco de um auditório, o fundo todo preto, com uma luz azul no fundo. Do meu lado esquerdo, para quem assiste do lado direito, estão os livros, o meu livro, Política Cultural, uma construção coletiva, posicionado em cima de uma mesa de madeira, e junto aqui tem um trabalho artesanal daqui da cidade de Guararema, com umas flores e um vaso. Essa audiodescrição é também para informar vocês que toda vez que tiver uma trilha sonora, uma música instrumental baixinha, é que nesse momento eu estou fazendo uma audiodescrição de alguma imagem estática que está sendo exibida no vídeo. O programa Diálogo Aberto ouviu aproximadamente 18 mil pessoas em 318 ações entre fóruns, seminários, audiências públicas, realizado desde 2013 até o final de 2020, que é o ano que a gente aprova na cidade a lei do Plano Municipal de Cultura. O Diálogo Aberto, em alguns momentos, ele reunia setores separadamente, segmentos culturais separadamente, mas em muitos momentos também discutiu de forma mais ampla a cultura ou alguma demanda específica da cidade, implementação de equipamentos, como dividir os recursos públicos nos editais do programa de fomento da cidade. Então, às vezes, eram também encontros que se discutia mais amplamente várias áreas da cultura. Sempre nessas discussões, nós procurávamos ouvir primeiro, fazia uma apresentação da secretaria naquele momento, ouvia as demandas das pessoas, anotavam essas demandas e depois disso compilávamos por diretriz ou por afinidade de segmentos. Então a gente ia somando esses relatórios, ia fazendo um trabalho de compilação, isso sempre em parceria e com muita participação do Conselho de Cultura daquele período. Então isso tudo era transformado em pequenas ações e depois dividido isso em planilhas de acordo com a afinidade, de acordo com o segmento, para que isso futuramente fosse traduzido em diretrizes, ações do próprio Plano Municipal de Cultura. Eu vou falar um pouquinho e mostrar com algumas imagens como foi parte desse processo, onde a gente ouviu mais bairros descentralizados, a gente organizou reuniões mais capilarizadas em bairros mais afastados do centro, e instituições do terceiro setor, equipamentos culturais ou mesmo equipamentos privados de cultura que eram mais descentralizados, e ali a gente montou umas dinâmicas para envolver a sociedade civil nessa criação. E a gente chamou essa dinâmica de passado, presente e futuro. Em todos os lugares mais distantes que nós chegávamos para fazer essa intervenção, nós fazíamos o seguinte: a gente, na entrada do espaço, nós colocávamos um quadro, deixávamos ali algumas canetinhas, com a seguinte pergunta: o que é cultura para você? E aí a gente ficava ali recepcionando as pessoas e dava todo o suporte. Fazia a pergunta para a pessoa podia escrever, podia desenhar. Se a pessoa não soubesse escrever, ela dizia qual era o sentimento que ela tinha quando ela ouvia essa pergunta, e nós traduzíamos isso em apenas uma palavra nesse quadro que ficava na recepção desses espaços. Esse quadro é como a gente sempre costumava brincar, que ele era um mosaico de ideias. Esse quadro, ele fazia todo o encerramento desse processo que eu vou apresentar para vocês agora.
A imagem que está na tela agora é o quadro que nós montávamos na entrada do espaço, onde as pessoas podiam escrever com canetas de várias cores as propostas. Então ficava um quadro em cima de um tripé com várias palavras escritas nesse papel craft, um papel escuro, mas muito colorido por causa das várias cores que nós disponibilizávamos para as pessoas. Quando o público chegava, nós entregávamos um kit. Eram 3 filipetas coloridas de cores diferentes e também 2 metades de uma folha de sulfite, onde uma delas estava escrito assim: presente e futuro. Depois de distribuído esses kits e acomodado todo mundo ali naquele espaço, a gente fazia uma fala introdutória, vamos chamar assim, onde a gente explicava para as pessoas o que é que nós estávamos fazendo lá. Falávamos um pouco do programa Diálogo Aberto, da importância que ele tinha na construção e implementação das políticas públicas na cidade. Falávamos também um pouco dos processos que a cidade já tinha passado, dos avanços que nós tínhamos conquistado com o setor cultural no município e, principalmente, explicava um pouco de qual era o nosso objetivo ali, que era colher sonhos, anseios, propostas, críticas para a elaboração do Plano Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes, que era um planejamento estratégico dos próximos 10 anos. Todo esse trabalho começava da seguinte forma: nós pegávamos o chão do espaço na frente ou onde nós conseguíamos adequar e colocávamos 2 fitas crepes que ali ele delimitava um espaço temporal imaginário, onde, olhando de frente, o lado esquerdo significava a coisa mais pontual no presente, aquilo que estava acontecendo naquele momento, os meus sonhos, os meus anseios, as minhas críticas daquele momento mais do presente, do lado esquerdo, e conforme esse espaço físico ia avançando para o lado direito, lá seria o nosso futuro. Depois daquele espaço temporal e imaginário traçado no chão daquele lugar, nós pedíamos para as pessoas pegarem as 2 folhas brancas com a palavra presente e futuro, e ali ela expressasse a respeito da cultura ou qualquer outra coisa que ela quisesse, que ela pontuasse ali, registrando da forma que fosse toda a nossa equipe da Secretaria de Cultura e Turismo naquele momento e também alguns voluntários, pessoas do Conselho Municipal de Cultura, e ia auxiliando a traduzir essas coisas, às vezes até escrevia para as pessoas, ou como, por exemplo, era muito comum acontecer a pessoa simplesmente fazer um desenho que traduzisse aquilo que ela estava sentindo. Depois desse registro feito nessas 2 folhas, nós pedíamos para que as pessoas levantassem e colocassem isso mais ou menos nesse espaço físico, pensando que mais lá perto da fita do lado esquerdo era o presente agora, imediato, o meio era uma coisa que poderia esperar um pouco mais e o futuro lá do lado direito da fita. As pessoas iam colocando as suas coisas dentro desse espaço físico traçado no chão. Então ia criando um grande mosaico branco com essas anotações ali das pessoas que estavam participando. Após feito isso, a gente abriu o microfone para que as pessoas pudessem se manifestar ou, caso alguém quisesse, ela poderia fazer a leitura dos seus papéis colocados ali no chão ou minimamente falar um pouco das suas vontades, das suas críticas que foram registradas nesse material que foi colocado ali naquele momento. Essa imagem que eu apresento agora, que é a imagem das folhas de sulfite escrito presente e futuro, já com algumas propostas escritas pelas pessoas e posicionadas no chão. No meio da imagem tem uma folha com a palavra futuro e nela, escrito por alguém, o futuro é agora. Depois de feito esse processo, nós pedíamos para que as pessoas pegassem as suas filipetas coloridas e essas filipetas atrás ou próximo do lugar, nós tínhamos na mesma cor das filipetas umas placas que colocavam assim: o que melhora a tua vida pessoal, o que melhora o teu bairro e o que melhora a tua cidade. E ali incentivávamos também que elas registrassem nessas filipetas de cor similar ao que dizia essa comunicação atrás, aquilo que melhorasse a vida dela, do bairro ou da cidade. Auxiliávamos também nesse processo com escritas, traduzindo um pouco da ideia. Muitas das pessoas apresentavam essa dificuldade, era muito comum encontrar analfabetos nesses bairros mais distantes, então ali a gente auxiliava nesse processo. A imagem que está sendo exibida agora tem 3 cartazes coloridos pendurados num banner. No cartaz amarelo está escrito "Melhora a vida das pessoas"
No cartaz verde está escrito melhora o meu bairro e no cartaz cor-de-rosa melhora a minha cidade. Nós incentivávamos as pessoas a colocarem as suas críticas, ideias, propostas naquelas filipetas de acordo com essa característica. Alguma coisa que melhora a minha vida, aquilo que melhora todo o meu entorno, o entorno da minha casa, minha escola, onde eu estou como bairro, e também as coisas que melhoravam a cidade como um todo. Após finalizada essa parte da escrita, do registro, nós pedimos novamente para que as pessoas viessem para esse espaço imaginário, que estava lá a fita do lado esquerdo, que era o presente, e a fita do lado direito, o futuro, já com os papéis de presente e futuro no chão. O que nós estávamos buscando ali, na verdade, era construir um espaço imaginário de tempo que equivalia a 10 anos do Plano Municipal de Cultura, sem necessariamente dizer isso. Então as pessoas pegavam essas filipetas coloridas, com as suas anotações, e nós pedimos para que ela distribuísse, imaginando que do lado esquerdo era para fazer agora, era imediato. No mais centralizado era uma ação que podia esperar um pouco mais, uma proposta, uma diretriz mais a médio prazo. E lá perto do lado direito, uma coisa que a gente poderia deixar um pouquinho para depois. Depois que nós finalizávamos esse processo, e o chão ficava muito colorido, né, com esse mosaico de papéis de várias cores, nós novamente abríamos a palavra para que as pessoas pudessem se manifestar, caso alguém quisesse ler ou falar um pouco das suas propostas que foram colocadas ali naquele espaço imaginário de tempo. Era muito comum a leitura das pessoas falando das suas coisas pessoais, mas principalmente falando também ali das necessidades do seu território. Nem sempre ouvíamos demandas específicas ou ligadas ao setor cultural, mas que de alguma forma tinha sim uma ligação. Quando as pessoas falam de segurança, por exemplo, a gente está falando de um lugar que é distante e com poucas ações, poucas atividades para que as pessoas convivam e se respeitem, que tem uma ligação direta com a cultura, também impacta a segurança. O que a gente fazia? Depois dessas participações, o tempo todo nós tentávamos achar uma forma, claro, quando houvesse, de atrelar a cultura, a importância da cultura com aquela necessidade da pessoa. Então, por exemplo, uma falta de segurança no bairro pode ser uma falta também de atividades coletivas para que as pessoas se respeitem, para que as pessoas se conheçam. Então, cultura é também uma ação de segurança primária naquele lugar. Nós queríamos também tratar de que é importante levar a cultura para o bairro, tanto quanto levar a saúde, levar também a educação, levar também a segurança. Então nós buscávamos atrelar a cultura com as temáticas que eram apresentadas ali pelas pessoas. Finalizado esse processo de escuta novamente, nós pedimos para as pessoas virem e fazerem uma leitura do que elas enxergavam dentro daquele mapa de cores. Era muito comum toda a parte dos papéis coloridos que estavam ligados ao que melhora a minha vida pessoal se concentrava mais no presente. Aquilo que estava que se relacionava com a melhora do bairro, do entorno, ficava mais centralizado, pulverizado para os cantos, para o presente e para o futuro, mas mais centralizado. E para aquilo que melhorava e impactava a cidade como um todo, ficavam mais concentrados no final desse processo. Era quase que dividir em ações, planejamento e propostas de curto, médio e longo prazo. As pessoas faziam essa leitura, que naturalmente ia acontecendo ao longo desse processo que a gente conseguia visualizar. Depois das pessoas se manifestarem, era natural também as pessoas colocarem que mas isso é muito comum, porque se eu tenho uma ação que melhora a minha vida, eu contribuo para melhorar o meu entorno e, consequentemente, se o meu bairro, o meu entorno está melhor, eu impacto a cidade de alguma forma. E ali a gente conseguia fazer uma justificativa de que investir na cultura, mesmo que fosse uma coisa pontual, para atender uma necessidade única de alguém, individual, ela de alguma forma também refletiria ali naquele entorno e na cidade como um todo. Depois de finalizado esse processo dos papéis, das propostas, desse espaço de tempo imaginário de 10 anos do Plano Municipal de Cultura, nós pegávamos aquele quadro de ideias que estava lá na entrada
convidávamos o Acme, que é um MC da cidade de Mogi das Cruzes, uma pessoa importante da cena hip hop da cidade, e ele pegava todas aquelas palavras registradas no quadro e também um pouco daquilo que ele ouvia das pessoas naquela reunião e, num freestyle, transformava aquilo numa história única, que tinha como objetivo também um objetivo único, que era a criação e implementação do Plano Municipal de Cultura da cidade de Mogi das Cruzes. Nós costumávamos dizer que o Acme ele tinha uma função quase que de um rejunte, uma finalização de todo aquele processo, porque ele conseguia, numa ação, integrar todas as ideias, as críticas, os sonhos, os anseios, as propostas de todas as pessoas numa única música, numa única improvisação. Após essa finalização do Acme, nós chamávamos todas as pessoas para um registro fotográfico, reunia todo mundo que estava ali, sociedade civil, Secretaria de Cultura, membro dos conselhos da cidade, Conselho de Cultura principalmente, e registrávamos uma foto com a faixa Plano Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes. Nós participamos. Agora, na sequência, várias imagens exibidas, coletivo participando. Então, são vários grupos de pessoas segurando as faixas Plano Municipal de Cultura, nós participamos. Todo esse material era reunido depois, levado para a Secretaria de Cultura, e nós nos reunimos, que era uma comissão formada pela Secretaria de Cultura, vários conselhos da cidade, como o Conselho de Cultura, Conselho da Juventude, Conselho de Patrimônio Histórico, e ali compilávamos aquilo tudo que foi apresentado nessas escutas, nessas escutas ativas, separando sempre por tema, por segmento, por necessidade, e às vezes também outras demandas relacionadas às outras secretarias, nós compilávamos aquilo e transformávamos num documento que era despachado para a secretaria que pudesse resolver, solucionar alguma coisa que não estava diretamente ligada à Secretaria de Cultura. Bom, então, para finalizar, esse foi o vídeo que falou um pouquinho do Diálogo Aberto, uma pequena ação desse programa chamado Diálogo Aberto, que é um programa que está fortalecido pelo Sistema Municipal de Cultura da cidade de Mogi das Cruzes e que foi muito apaixonante ter vivido tudo isso com mais de 318 ações e 18 mil pessoas aproximadamente participando desse processo, que então finalizou concretizando com o Plano Municipal de Cultura sendo aprovado na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Agora eu finalizo esse vídeo com o Acme, mostrando um pouco de como era essa finalização que reunia tudo aquilo que foi apresentado, as propostas, as angústias e também esse mosaico de ideias num freestyle realizado pelo Acme, que é um MC da cena hip hop da cidade de Mogi das Cruzes. Cultura Mogi, ela não pode parar. A gente tudo junto nós vamos transformar. Cultura Mogi, a gente vai continuar. Se a gente se unir, isso vai transformar. Transformação na cultura, parceira e inclusão. A gente vai fazendo aqui para dar as mãos. Dê a mão um pro outro, isso é união. Aí você vai ver apurar transformação. Transformação para você ver com muita astúcia, muito mais do que fazer uma simples música. Mais do que música, isso que você faz. Tem que ter a cultura, não 80 tiros, tem que ter paz. Pô, eu até gaguejei, mas na rima tá ligado, parceiro, que eu não errei. E faço a rima nesse momento. Cultura é isso, tem que ter discernimento para poder seguir nessa missão. Seguir na cultura, na pura expressão. E comigo é sem maldade. Aí, Orlando, pode segurar essa base. Segura a base, pra mim faz favor, porque cultura tem que ser feito com muito amor. Onde é que tá isso? Eu até me perdi, porque essa daqui é a função do MC. É a função do MC, parceiro, isso faz parte. E a cultura é muito mais do que falar que é arte. A cultura vai além, parceiro. A gente vai fazendo aqui e chega desenvolvendo. E sabe que isso é fato. Cultura também tem no teatro e também tem na sua casa. Cultura, você já viu que é uma coisa muito rara. Aqui eu te falo, respeito, isso que tem que ter aqui, isso que tem que ter ali, parceiro, meu irmão. É muito mais do que falar que é só união. Na Vila Nova União, aqui tem transformação. Cultura que eu faço é usando a dicção. A dicção, a gente vai não tá de bobeira, eu faço a minha rima como fosse brincadeira, que eu aprendi lá atrás. A gente vai fazendo e os caras pedem mais.
pede muito mais, é sentimento e amor. A gente vai fazendo essa fita, os caras falam, por favor, não para, porque a rima é coisa rara. E vou falando pra vocês que aqui eu escancaro e escancara, porque isso daqui eu não paro. Cultura. Os caras aqui é muito trabalho, eu paro pra respirar. Eu sei que cada um tá aí somente a me olhar. Tem cara que não gosta, tem cara que aposta, mas tá ligado que a cultura hoje aqui, ela é nossa. Se ela é nossa, não veio do entulho, ela não tá jogada ali. Vamos fazer barulho. Faz barulho pra cultura, barulho pra cultura. Isso é transformação. Pra encerrar, não é tiro no escuro. Cultura estava no passado, está no presente, vai estar no futuro. A transformação depende da gente. A gente tem que ter fé, mesmo se a gente não for crente. Tem que acreditar nisso de fato, porque a cultura é muito mais do que falar, ela é um ato. Ela é um ato de transformação, missão, inclusão. A gente tem que estar junto com os irmãos. Muito mais do que levantar a mão, tem que estar presente. Cultura é mais do que falar, a gente sente. É sentimento, é você fazer, é você viver, é você colocar a sua cara para bater. Quando os caras falam que isso não vai dar mais, aí você vai lá e faz. Firmeza? Isso é cultura. É o que a gente está fazendo. Chegar e ir, chegar e fazer. Você vai fazer a diferença, tá ligado? A diferença vem de você. Daqui 10 anos, a gente vai olhar aqui atrás e falar assim, nossa, aconteceu. Sabe, muita coisa vai acontecer, como muita coisa não vai acontecer. É que nem quando a gente começa a trabalhar, traça vários planos para a nossa casa. Muitas coisas a gente faz e muitas coisas a gente não faz. E quem que a gente vai culpar? Nosso patrão, nossos filhos. Não tem quem a gente culpar, a gente tem que fazer. Fazer, fazer, fazer. E você faz parte dessa engrenagem, firmeza? Acho que é isso, né? Legal. É isso? Legal, valeu, valeu! Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o livro Política Cultural, uma construção coletiva. O link está aqui na descrição, que vocês podem acessar e ler gratuitamente pela internet. Então, mais uma vez, eu agradeço. Agradeço à Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, principalmente por essa política pública que foi o PROAC Lab, que possibilitou que a gente gravasse vídeos para falar de experiências relacionadas à área da cultura. Então aqui ficou um registro do programa Diálogo Aberto, que está registrado aqui dentro do livro Política Cultural, uma construção coletiva. Muito obrigado e até mais.